Olá, eu sou o professor Carlos Albério, da Universidade Federal do Pará. Eu estou aqui para abordar com vocês, nesta videoaula, noções relacionadas às doenças respiratórias crônicas com os temas doença pulmonar obstrutiva crônica e bronquiectasias. Essa videoaula se complementa com os outros materiais disponíveis na plataforma de ensino Moodle. O link se encontra na descrição do vídeo. A doença pulmonar obstrutiva crônica, denominada também DPOC, é uma doença que acomete não somente os pulmões, mas também as vias respiratórias. Essa doença vai causar um quadro obstrutivo, ou seja, uma dificuldade na ventilação respiratória, de forma crônica, ou seja, essas alterações que se instalam são consideradas irreversíveis, isso causando sintomas respiratórios nos seus pacientes. Em relação à DPOC, eu irei abordar os seguintes itens: epidemiologia, fisiopatologia, quadro clínico, exames complementares, diagnóstico diferencial e tratamento. Em relação à epidemiologia da doença pulmonar obstrutiva crônica, temos as seguintes informações. É a terceira causa de morte no mundo, sendo superada somente pelas doenças cardiovasculares e o acidente vascular encefálico. É uma doença mais comum em homens, notadamente acima dos 40 anos de idade. Há uma projeção de aumento desta doença ao longo do tempo, em decorrência do envelhecimento da população, e a prevalência é maior em fumantes. Porém, não devemos também considerar exposição a outros fatores de risco, como fumaças e produtos químicos decorrentes de queima de biomassa. Falando sobre a fisiopatologia da DPOC, temos que entender que o principal fator de risco para a doença é a fumaça do tabaco. A fumaça do tabaco possui uma infinidade de substâncias nocivas. Essas substâncias vão causar um processo inflamatório no aparelho respiratório. Em decorrência desse processo inflamatório, nós vamos ter a liberação de proteinases, que são substâncias que causam dano no epitélio respiratório, e também o estresse oxidativo, com liberação de espécies reativas de oxigênio que também são lesivas. Para contrabalancear essa agressão, o nosso organismo dispõe de substâncias antioxidantes e substâncias ditas antiproteinases. Infelizmente, quando ocorre o desbalanceamento entre agressão e reparo, o paciente acaba evoluindo com o desenvolvimento da doença DPOC. Falando sobre o quadro clínico da doença, temos que atentar para os seguintes sintomas que o paciente refere. Falta de ar. Normalmente, essa falta de ar está relacionada aos esforços físicos. Tosse crônica, porque o paciente tem um componente de bronquite crônica na doença, e normalmente essa tosse crônica é acompanhada de expectoração. Respiração ofegante, ou seja, essa dificuldade respiratória pode ser ocasionada até aos mínimos esforços. Presença de sibilância, ou seja, ruídos que o paciente percebe oriundos do tórax, como chiado no peito, como roncos, que se traduz em doença de vias respiratórias, e a sensação de opressão torácica, aquela sensação de aperto no peito. Quando o paciente relata para nós estes sintomas, devemos fazer a correlação com fatores de risco para a doença. Então, pessoas com idade superior a 40 anos, pessoas que são tabagistas atuais ou tabagistas pregressas, que tiveram, durante a sua história de vida, inalação de gases irritantes ou de material particulado em ambiente ocupacional ou domiciliar, como, por exemplo, fumaças de fogão a lenha, ou então pacientes que trabalham na agricultura, onde tem realização de queimadas. Tem que ter um fator genético também, pode estar presente, ou seja, no caso da deficiência de alfa-1-antitripsina, que é uma antiprotease que protege o nosso aparelho respiratório, que em alguns pacientes há deficiência dessa enzima. História na família de DPOC, ou seja, o paciente relatar que na família dele tem algum familiar portador da doença.
e fatores relacionados à infância, ao desenvolvimento desse paciente, como, por exemplo, paciente de baixo peso ao nascer, infecções respiratórias na infância, principalmente infecções respiratórias de repetição, entre outros fatores. Diante disto, nós temos que suspeitar fortemente da presença da doença. O construto desse modelo são os ambientes. São nos ambientes onde as pessoas vivem e conduzem suas vidas. Os ambientes moldam o que uma pessoa idosa, com um determinado nível de capacidade intrínseca, pode ser e fazer. Os ambientes incluem a casa, a comunidade e sociedade mais ampla, e todos os fatores dentro dela. Por exemplo, produtos, equipamentos e tecnologias que facilitam o movimento, a visão, a memória e o funcionamento cotidiano do idoso. O ambiente natural ou construído, apoio emocional, assistência e relacionamentos proporcionados por outras pessoas e animais. Atitudes, já que influenciam o comportamento tanto negativo quanto positivamente. E mais amplamente, serviços, sistemas e políticas que podem ou podem não contribuir para a melhoria do funcionamento do idoso. Hemograma, em virtude dos casos avançados de DPOC, o paciente pode apresentar um aumento na contagem de hemácias e do seu hematócrito, caracterizando a poliglobulia, em alguns casos extremos havendo necessidade da realização de sangria terapêutica. Exames bioquímicos também são importantes porque existem comorbidades que têm uma alta associação com DPOC, como, por exemplo, diabetes mellitus e os casos das dislipidemias. E, por último, a gasometria arterial. Primeiramente, se faz uma triagem através do oxímetro digital de pulso, e se o paciente apresentar no consultório uma saturação de oxigênio menor que 90%, deve ser solicitada a gasometria arterial para analisar presença de hipoxemia, com provável indicação de oxigênio-terapia domiciliar, e casos também de retenção de gás carbônico, que se traduz em doença mais grave. Também devemos fazer o diagnóstico diferencial de DPOC com outras doenças. Dentre as principais, nós temos a asma, que é uma doença extremamente prevalente na nossa população, porém a asma tem algumas características peculiares, como, por exemplo, normalmente ela se inicia na infância e na adolescência, notadamente ela é uma doença alérgica, geralmente está associada a outras manifestações de alergia, como rinite alérgica, dermatite atópica, alergia a alimentos, alergia a medicamentos. E, normalmente, a falta de ar, a dispneia desses pacientes asmáticos se manifesta em crises. Uma segunda doença que deve ser pensada é tuberculose. Nós temos uma alta prevalência de tuberculose no Brasil e, muitas das vezes, a tuberculose se apresenta somente com tosse por um tempo prolongado. E nós sabemos que a DPOC também se apresenta com tosse. Então, deve-se pensar também nessa possibilidade. Outra doença são as bronquiectasias, que são deformidades dos brônquios, em que se acumula bastante secreção e o paciente também terá uma tosse crônica com expectoração frequente. E, por último, a insuficiência cardíaca congestiva, onde esse paciente também apresentará como queixa no consultório falta de ar relacionada aos esforços físicos, porém esse paciente geralmente apresenta algumas características específicas. Outros achados, como por exemplo edema de membros inferiores, hepatomegalia, turgescência jugular, e nós observamos no exame de imagem normalmente um aumento da área cardíaca nesses pacientes, o que fortalece o seu diagnóstico. E para finalizar, vamos falar sobre o tratamento da doença. Primeiramente, o tratamento farmacológico. O tratamento fundamental da DPOC consiste no uso de broncodilatadores. Esses broncodilatadores devem ser broncodilatadores inalatórios e de longa duração. Temos como exemplo os LABAs e os LAMAs. Os LABAs são os beta-agonistas de longa ação, enquanto que os LAMAs são os antimuscarínicos ou anticolinérgicos de longa duração. Esses medicamentos serão muito importantes
para aliviar os sintomas relacionados à falta de ar dos pacientes, melhorando a sua qualidade de vida e a sua tolerância aos exercícios. No caso do LAMA, nós teremos também como efeito agregador a redução de exacerbações relacionadas à doença. Exacerbações são momentos em que o paciente apresenta uma piora aguda do quadro com aumento dos seus sintomas respiratórios. O segundo medicamento que pode ser utilizado é o corticoide inalatório. Porém, o corticoide inalatório tem indicações específicas, tendo como indicação principal aqueles pacientes que têm quadros de exacerbação frequente e que tenham preferencialmente uma contagem de eosinófilos no hemograma elevada, normalmente acima de 300. Dentre as medidas não farmacológicas, o tratamento não farmacológico, temos as vacinas. Hoje nós temos 4 vacinas indicadas para DPOC, que são a contra a gripe, a anti-influenza, contra pneumococos, a antipneumocócica, onde nós temos 2, a pneumo 13 e a pneumo 23. Agora nós temos a vacina contra a Covid-19 e também a vacina contra a coqueluche. Também programas de reabilitação pulmonar. Esses pacientes devem ser encaminhados para iniciar um programa de reabilitação pulmonar que tem como efeito positivo a melhora dos sintomas respiratórios, uma melhor tolerância ao exercício, uma redução de exacerbação, redução de internação, ou seja, múltiplos benefícios, geralmente capitaneada pelo fisioterapeuta. E como medidas mais avançadas, temos a endoscopia, através da broncoscopia, onde se lança a implantação de estentes, de válvulas respiratórias dentro dos brônquios, que vão favorecer a desinsuflação pulmonar, melhorando os sintomas respiratórios do paciente. Em último caso, tratamento cirúrgico, onde nós temos 2 modalidades. O tratamento redutor, cirurgia redutora do pulmão, que você vai tirar aquelas áreas de enfisema, que tem principal indicação naquele enfisema bolhoso. E, em casos extremos, o transplante pulmonar, lembrando que a idade limite para a realização de transplante pulmonar é de 65 anos. Após falarmos sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica, irei dar seguimento abordando uma outra doença respiratória crônica, também muito prevalente na população idosa, que são as bronquiectasias. As bronquiectasias se dividem em 2 grandes grupos. As bronquiectasias fibrocísticas, que são aquelas relacionadas à fibrose cística, normalmente diagnosticadas e conduzidas na infância e na adolescência, e as bronquiectasias não fibrocísticas, geralmente decorrentes de um processo inflamatório ou infeccioso. Esse processo inflamatório ou infeccioso vai causar uma alteração, uma lesão na via aérea, no brônquio, levando à destruição dos seus componentes elásticos e musculares, levando à dilatação desses brônquios com a sua deformidade. Em relação às bronquiectasias não fibrocísticas, eu irei abordar os seguintes itens com vocês: fisiopatologia, etiologia, quadro clínico, exames complementares, o diagnóstico diferencial, a classificação e o tratamento. Na fisiopatologia das bronquiectasias não fibrocísticas, temos um círculo vicioso, que é composto por infecções bacterianas, inflamações nas vias respiratórias, dano estrutural nessas vias respiratórias e uma ineficiência nos mecanismos de limpeza das vias respiratórias, que a gente conhece como clearance. As infecções podendo levar à inflamação, dano estrutural e essa ineficiência, inflamação levando a dano estrutural, ineficiência e propiciando infecções bacterianas, e com isso o ciclo vai se perpetuando, levando à progressão da doença. Em cada um desses itens, nós temos algumas doenças específicas. Em relação às infecções bacterianas, nós temos como causas prováveis pneumonias, tuberculose, uma causa muito importante, micobacterioses não tuberculosas e imunodeficiência.
Em relação à inflamação, nós temos doenças que podem causar um processo inflamatório significativo, como a aspergilose bronquopulmonar alérgica, que é uma doença fúngica pulmonar, doenças do tecido conjuntivo, doenças autoimunes, doenças inflamatórias intestinais, também causando lesão nas vias respiratórias, e doença do refluxo gastroesofágico, uma doença muito prevalente nos dias de hoje. Em relação ao dano estrutural, nós podemos ter defeitos anatômicos congênitos das vias respiratórias, doenças do tecido conjuntivo também e doenças inflamatórias intestinais. Em relação a essa ineficiência dos mecanismos de limpeza das vias respiratórias, nós temos como exemplo a fibrose cística e a discinesia ciliar. E quais são as causas relacionadas às bronquiectasias? Nós temos as causas hereditárias e congênitas, onde as principais são a fibrose cística, a discinesia ciliar primária, a deficiência de alfa-1 antitripsina, que é aquela antiprotease que também pode causar DPOC, e imunodeficiências primárias. Entre as causas adquiridas, nós temos como principais causas pós-infecciosa, aí nós temos as pneumonias, a tuberculose como uma importante causa de bronquiectasia não fibrocística devido à alta prevalência no nosso país. As doenças respiratórias obstrutivas, como a doença pulmonar obstrutiva crônica e a asma, que ao longo da sua evolução podem levar ao desenvolvimento de bronquiectasias. Imunodeficiências secundárias, como por exemplo no caso do paciente portador de HIV, um paciente portador de um câncer. Doenças autoimunes, como por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, que é a doença autoimune das mais prevalentes, síndrome de Sjögren, e pneumonites inflamatórias, como por exemplo a pneumonite de hipersensibilidade e também relacionadas à doença do refluxo gastroesofágico. E quais são os sintomas relacionados às bronquiectasias? Nós temos duas formas de apresentação clínica da doença. A primeira, bronquiectasias úmidas, onde você vai ter uma doença supurativa, que a maioria dos casos, cerca de 85% dos casos, se apresentam dessa forma. Ou seja, são pacientes que apresentam uma queixa respiratória, sintomas respiratórios muito frequentes, de falta de ar, de tosse, paciente que tem muita tosse, que tem uma expectoração abundante e episódios de exacerbação também muito frequentes. E a segunda forma são as bronquiectasias ditas secas, que se caracteriza por uma doença hemorrágica, ou seja, é aquele paciente que tem poucos sintomas respiratórios, tem pouca tosse, normalmente não refere falta de ar para o profissional de saúde, porém ele apresenta sangramentos respiratórios frequentes. Felizmente, essa é a minoria dos pacientes que apresenta esse tipo de forma clínica da doença. E quais são os exames complementares que são recomendados no paciente com suspeita de bronquiectasia? Primeiramente, o diagnóstico da bronquiectasia tem que ser confirmado por imagem. É um exame de imagem, onde o padrão ouro, o melhor exame, é a tomografia computadorizada de tórax e que com a realização desse exame nós conseguimos confirmar essa deformidade que está presente nas vias respiratórias. A radiografia de tórax pode ser um exame de triagem inicial, pode mostrar alguns sinais sugestivos, mas a confirmação deve ser feita com a realização de uma tomografia computadorizada de tórax. Também se recomenda que o paciente realize uma prova de função pulmonar, a espirometria, para que se consiga definir qual é a disfunção respiratória que esse paciente apresenta. Isso vai ter importância na definição de alguns tipos de tratamento para esse paciente. E, por último, a realização de exames microbiológicos no escarro. Devemos sempre rastrear bactérias que estão colonizando as vias respiratórias desse paciente, com atenção especial para a Pseudomonas aeruginosa, que, quando está presente, deve-se tentar erradicá-la das vias respiratórias do paciente, porque ela piora muito o prognóstico. Feita a confirmação da bronquiectasia, devemos ter em mente qual é a causa dessa bronquiectasia.
Normalmente a causa é pós-infecciosa. Durante a história clínica se consegue identificar isto, onde não raramente a tuberculose é a principal causadora. Porém, quando nós não temos claro esse diagnóstico, alguns exames são recomendados para que nós possamos investigar qual a causa dessa bronquiectasia. Dentre eles são hemograma, imunoglobulina A, imunoglobulina M, imunoglobulina G, imunoglobulina E total, buscando principalmente a identificação de imunodeficiências. Dosagem de alfa-1 antitripsina, que nós já falamos, uma antiproteinase, que se tiver deficiente favorece a ocorrência de bronquiectasia. O teste do suor, importante para a definição do diagnóstico de fibrose cística. Espermograma naqueles pacientes do sexo masculino que não têm filhos, já que, se houver alteração, pode se traduzir na presença de discinesia ciliar. E exames microbiológicos também, novamente, porque alguns germes podem ser os responsáveis pela causa das bronquiectasias, como tuberculose, micobacterioses não tuberculosas, que são bactérias do grupo da tuberculose, e infecções fúngicas também. Estes são os exames para investigação das causas da bronquiectasia. E quais são os principais diagnósticos diferenciais das bronquiectasias? São poucos. Nós classificamos as bronquiectasias em doenças que nós chamamos de supurações pulmonares, que são doenças caracterizadas principalmente por tosse crônica e uma grande quantidade de secreção, de expectoração. A principal é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é composta por bronquite crônica, onde o paciente vai ter também muita tosse, muita expectoração e o enfisema pulmonar. E a segunda doença é o abscesso pulmonar. O abscesso pulmonar tem uma característica muito peculiar, normalmente ele se apresenta de forma aguda, onde o paciente apresenta febre alta, um quadro infeccioso muito evidente, muito intenso, paciente com dor torácica e refere para a gente, para os profissionais de saúde que o atendem, uma grande quantidade de expectoração de caráter purulento e de odor fétido, favorecendo o seu diagnóstico. Uma vez confirmado o diagnóstico de bronquiectasia não fibrocística, devemos classificar esta doença, em virtude da possibilidade de encaminhamento desse paciente para serviços de referência ou para um especialista na área. Então, nós temos aqui o IFACED, que é um score validado para bronquiectasias não fibrocísticas, que irá classificar a doença de acordo com a sua gravidade. Nós temos aqui algumas variáveis que são consideradas, como episódios de exacerbação, como o VF1, que é o volume expiratório forçado no primeiro segundo, que está presente na prova de função pulmonar, na espirometria, a idade do paciente, se esse paciente apresenta colonização crônica por Pseudomonas aeruginosa, a extensão da doença, qual é o grau de acometimento, se mais de um lobo pulmonar ou se ambos os pulmões são acometidos pela doença, e a falta de ar, a intensidade da dispneia que o paciente apresenta. Com isso, você vai pontuando nesse score, e aquele paciente que tem de 0 a 3 pontos caracteriza uma doença leve, o paciente com 4 a 6 pontos, uma doença moderada, e de 7 a 9 pontos, uma doença grave. O paciente que apresenta doença leve, até em algumas situações moderada, ele pode ser acompanhado na atenção básica por um médico generalista. Porém, normalmente, pacientes com doença moderada a grave precisam ser encaminhados para um especialista na área ou para um serviço de referência. E para finalizar, vamos falar do tratamento das bronquiectasias não fibrocísticas. Primeiro temos que identificar se existe alguma causa específica que precise ser tratada, como, por exemplo, se o paciente tem uma imunodeficiência primária, por exemplo, uma deficiência de imunoglobulina G, pode ser feita a reposição dessa imunoglobulina. Então, precisamos saber se há uma causa definida para que possamos intervir nessa causa, evitando a progressão da doença. Um segundo ponto, tratamento de infecção, onde nós devemos buscar sempre
verificar se o paciente apresenta colonização por Pseudomonas aeruginosa. Com isso, precisamos instituir um tratamento com antibiótico terapia para erradicar essa bactéria da via respiratória, em virtude do pior prognóstico do paciente que apresenta essa bactéria. Antibióticos com esquema oral, inalatório ou endovenoso inalatório, dependendo das condições do serviço. Tratamento do processo inflamatório. Ele pode ser feito com o uso de azitromicina. Todos conhecem a azitromicina como antibiótico, porém esse antibiótico tem uma excelente ação anti-inflamatória. Quando nós utilizamos a azitromicina, nós queremos, na realidade, a ação anti-inflamatória dela, nesse paciente. Então, em que situações a gente indica o uso da azitromicina? Aquele paciente que tem 2 ou mais exacerbações no último ano, precisa ser considerada a sua utilização. Em relação aos corticoides inalatórios, temos 2 indicações que podem ser utilizadas. O paciente que tem bronquiectasia e asma, já que o corticoide inalado constitui o tratamento básico da asma e precisa ser utilizado nessa situação. E se o paciente tem bronquiectasia com DPOC, se houver indicação, pode ser utilizado o uso do corticoide inalado. Fora essas 2 indicações, não há necessidade e não se recomenda o uso do corticoide inalado porque aumenta o risco de pneumonia nesses pacientes. Um outro item que deve ser considerado é o tratamento da obstrução. Se o paciente tiver um quadro obstrutivo nas vias respiratórias, que você confirma com exame respiratório, você pode lançar mão de broncodilatadores. Aqueles mesmos broncodilatadores que eu falei na aula de DPOC, os LABAs e ou os LAMAs. Sendo que também aqueles pacientes, mesmo que não tenham evidências de um quadro obstrutivo, mas que refiram falta de ar, dispneia, também pode-se tentar a utilização de broncodilatadores de elongação nesse paciente. Um outro item é o clearance, são medidas de limpeza das vias aéreas. Fundamentalmente, a fisioterapia respiratória tem se demonstrado já há muito tempo como um dos métodos mais eficazes para que se obtenha um adequado clearance das vias respiratórias. Outro item é a utilização de agentes osmóticos, que vão melhorar a depuração, a eliminação dessa secreção que se acumula nessas vias respiratórias, principalmente a solução salina hipertônica, 7%, através de inalação. Tem um outro agente osmótico que é o manitol, porém ele não está disponível para o uso inalatório no nosso país. E os agentes mucolíticos, que não há uma recomendação formal, não existem evidências robustas para indicar de rotina o uso de mucolíticos, mas em pacientes selecionados pode-se tentar a utilização da N-acetilcisteína como agente mucolítico e antioxidante. E por último, as vacinas. São recomendadas as seguintes vacinas para o paciente com bronquiectasia não fibrocística, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, que são as mesmas vacinas recomendadas para o paciente com DPOC. Vacina contra a gripe, vacina contra pneumococos, vacina contra a coqueluche e a vacina contra a Covid-19. As referências utilizadas na preparação dessas aulas estão no link descrito no vídeo. Agradeço a participação de todos até o momento e vamos dar continuidade com a professora Lúcia Salles, que irá abordar com vocês outras doenças respiratórias crônicas.